2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruindo a toda boa obra. Pode falar? Não, pode falar. Troca aqui. Nessa parte aqui fala muito sobre a questão do depósito, né? E assim, é muito importante, né, a questão da palavra, da gente estar com o depósito conosco. Eu estava até falando algumas experiências que eu tenho tido em relação a isso, em questão do trabalho, e essa parte ali ela fala sobre a questão de corrigir, ensinar, né? Então, aquela questão que o Adilson falou, até brincando, né, de alguém chegar e falar para você, se abrir, e às vezes você não tem uma palavra para dar para aquela pessoa. Então, isso está muito relacionado ao depósito, né? E é muito importante que nós realmente tenhamos o depósito conosco, né? Porque na hora que a gente às vezes não está nem esperando, né? E alguém chega para a gente precisando da ajuda, né, de um irmão, porque se a pessoa foi te procurar por algum motivo, ela foi até você. Então, essa parte do depósito é muito importante, porque essa situação ela tem acontecido bastante na minha vida. Às vezes você pega de surpresa e a pessoa, por saber que você é cristão, ela está esperando uma palavra sua. Então, às vezes você dá uma palavra até errada, pensando que está dando uma palavra certa. Às vezes a gente quer falar bonito, falar às vezes complicado, e a pessoa está precisando de uma palavra simples. Até mesmo você precisa de Jesus na sua vida, que é uma coisa tão simples que a gente não costuma falar. E essa semana eu fui pego nessa situação, aí eu falei com a pessoa, conversei, mas depois que eu terminei, eu senti que eu não falei o básico, que ela precisava de Jesus na vida dela. Que a única mudança que ela ia ter seria assim. E isso me incomodou um pouco, entendeu? Depois eu liguei para essa pessoa, aí falei com ele e tal. Aí falei, poxa, na verdade o que nós precisamos, né? Que eu não coloquei só ele. Falei, o que nós precisamos é de Jesus na nossa vida, para que possa ter uma mudança, entendeu? Porque a gente, quando nós falamos que nós vamos mudar, o que nós vamos fazer, que agora eu estou determinado, a gente sempre tropeça. Porque não tem Jesus, não tem a palavra do Senhor, não tem nada. Então a gente volta para a estaca zero. Então essa questão do depósito é muito importante. E se voltar para o Espírito, né? Porque às vezes a pessoa fala alguma coisa com a gente e a gente acha que é obrigado instantaneamente a falar alguma coisa para a pessoa. Às vezes, se você não tem nada para falar, é melhor não falar, irmão. Vai diante do Senhor e busca o que falar para aquela pessoa, entendeu? Porque na hora eu falei, mas acabou que eu falei por falar. A hora que foi edificante foi quando eu falei mais simples e o que realmente era do Senhor. Então, essa questão do depósito é muito importante. Conseguiu botar ele lá? Descarregou. Ó. Um 5. Não, gente. O tablet é mordendo. Ah, tá. Desculpa. 1,5. 2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou
primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que sejam comunicáveis. Aqui também, quando a gente lê essa parte assim, acaba que na minha mente não bateu muito. Então eu voltei um pouquinho antes e li do 3. E aqui Paulo falava com Timóteo, falava dando testemunho de Timóteo, para poder a gente entender um pouquinho melhor. Aqui ele estava dando testemunho da vida de Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Que Paulo orando noite e dia pela vida de Timóteo, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Então aqui, Paulo também se fortalecia porque sabia que Timóteo tinha uma fé no Senhor. Então aquilo, ao mesmo tempo que o fortalecia, tranquilizava também Paulo. Então, e trazendo a memória da fé não fingida que há em ti. Então, às vezes, nós usamos de uma falsa fé, né? Acredito eu. E aqui ele fala, dá testemunho de Timóteo, que a fé de Timóteo não era uma fé fingida. Então, e também falava da geração da família dele, né? Da avó e da mãe. Que aí eu creio que também é uma base, né? Porque a avó e a mãe já tinham uma fé no Senhor. E aquilo foi uma base, uma alicerce para que Timóteo continuasse dentro dessa linha. Foi uma base realmente para a vida de Timóteo, um testemunho vivo para a vida de Timóteo. Então aqui a gente vê a importância da família também, né? E que eu acredito que a maioria daqui dos jovens também foram criados no Evangelho desde berço e tem sempre ouvido, né, os pais até hoje falando e dando testemunho, né, do Senhor na vida deles. E eu acredito que isso, para fortalecer a fé de Timóteo, foi muito proveitoso, porque ele já tinha uma base dentro da família. Então, é isso, vou me prolongar mais não. Amém. Merda. Quem vai primeiro?